Olá, gente, tudo bem? Para os que não me conhecem, meu nome é Adriano Levi, eu sou palestrante, mentor, consultor e coach. O que nós vamos ver aqui são 6 passos para que nós identifiquemos aonde nós estamos no processo de mudança, transformação e inovação. E a inovação, a transformação e a mudança podem ser por 2 fatores. O primeiro, fatores internos. Fatores dos quais nós decidimos realmente mudar. Nós queremos mudar, nós sentimos a necessidade de mudar. A nossa zona de conforto, no qual nós estamos, ela não mais supre as nossas necessidades. E por sentir que nós necessitamos mudar, nós partimos então para o processo de transformação e inovação em tudo que nós temos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Já o processo de mudança, transformação e inovação, quando ela é externa, ou seja, o ambiente, as pressões, a crise, as condições, elas pressionam para que nós realmente passemos por esse processo de transformação, mudança, ela força determinados comportamentos aos quais nós veremos aqui os 6 passos e vocês poderão então identificar em qual passo você está, identificar quais são os comportamentos que você está tendo e, nesse caso, fazer o reconhecimento, nomear esses comportamentos e direcioná-los para o próximo passo, para que você então evolua no processo de mudança, transformação e inovação. Perfeito? Então vamos lá aos passos, ok? Primeiro passo que nós passamos no processo de mudança, nós vemos aqui a carinha aqui com bastante raiva, Então, o primeiro passo que nós temos é o de negação. E aí eu gosto muito de utilizar este termo que eu coloquei aqui para vocês, tá? Chamado de zona de desconforto conhecido. Veja bem, a situação, a crise, ela nos força, obviamente, a fazer esta mudança. Mas num primeiro momento, nós estamos num processo de negação. Eu não aceito esta mudança, eu não ajo na realidade. Está desconfortável? Sim, mas o desconforto ele é conhecido. Vou dar um exemplo para que fique bem claro. Vamos imaginar que você está num emprego, você está num trabalho ao qual você até gosta do que você faz, mas o local, as pessoas, o seu chefe, os seus líderes ou qualquer outra coisa dentro do ambiente, ela te deixa desconfortável. E aí você não tem as suas necessidades atendidas, como por exemplo o reconhecimento pela sua contribuição, a aceitação no meio ou nos grupos de trabalho, entre outros processos que podem gerar um desconforto, ou seja, minhas necessidades não estão sendo atendidas. Porém, você nega tudo isso, você nega que precisa procurar, por quê? Porque apesar de ser desconfortável, é um local onde é conhecido. Ainda é melhor do que partir para o desconhecido, que algumas vezes pode parecer muito assustador. Não é? Então, assim, o primeiro processo, quando vem externamente esta pressão de mudança, normalmente ela vem com uma negação. O nosso primeiro comportamento é de negar, procrastinar, adiar a decisão. Sempre por quê? Porque por mais desconfortável que seja, é conhecida a situação, então eu consigo lidar no dia a dia. Mas pensa bem, é um processo pelo qual eu gero estresse, eu gero ansiedade, eu gero frustração. Eu posso conviver com esses sentimentos? Posso, mas isso pode acabar gerando problemas sintomáticos no corpo, pode gerar na sua saúde, tanto física quanto mental. Então o processo de negação é o primeiro processo pelo qual a gente passa quando a mudança, quando a necessidade de mudar é externa. No segundo passo ainda, que ainda é desconfortável, nós passamos para a externalização e a raiva. Então a gente começa a externalizar, culpar a tudo e a todos, procurar culpados para as coisas, procurar o que está gerando aquela necessidade. Então eu preciso mudar por causa de determinada situação, por causa do meu líder, por causa do meu trabalho, por causa desse relacionamento.
É sempre os outros que são culpados pela necessidade da gente ter que mudar. E aí, obviamente, ainda na negação e com raiva agora, o que eu faço? Eu não vou mudar as pessoas que me aceitem, eu continuo da mesma forma, eu não vou mudar quem eu sou, eu não vou me violentar nos meus valores, nas minhas crenças, e eu fico nesse processo de não aceitar e de externalizar com agressividade, com raiva, hostilizando, criticando, desprezando, sendo arrogante. Então é um processo, inclusive, de autossabotagem da mudança. Eu sei que eu preciso mudar. O mundo e o ambiente pressionam essa mudança. Eu não tenho opções. Ou eu mudo e me adapto, ou simplesmente a situação vai ficar cada vez pior. É o que a gente chama de profecias autorrealizáveis, né? Então, quanto mais eu nego esta mudança, eu externalizo para os outros essa culpa, mais eu torno essa profecia autorrealizável. Perfeito até aí? E aí a gente passa então para o terceiro passo, que apesar de eu ter não mais estou negando e não mais tenho raiva, né? Não mais estou agredindo, criticando e desprezando, quando eu não consigo gerar qualquer resultado, quando eu não consigo obter ainda as minhas necessidades, eu observo que não adianta mais negar e que não adianta mais culpar os outros. Então, o problema deve estar aonde? Para onde agora eu vou mirar o meu arco, né? Para onde eu vou mirar a minha flecha? Eu começo a mirar, então, para a vitimização. Então agora eu internalizo, eu vou começar a me culpar, eu vou começar a achar que eu sou incompetente, eu começo a desenvolver ou utilizar as crenças globais e limitantes que eu já tinha e generalizadas. Eu sou incapaz, eu não tenho competência, isso não é para mim, eu não consigo, não posso, não quero, não tenho. Então eu começo a negar, continuo na negação, continuo no processo ainda de estar com essa emoção ainda de raiva, mas eu começo agora a jogar essa negação e essa raiva para dentro, não mais para o mundo externo. Eu não culpo tudo a todos, eu começo a culpar a mim, através de crenças globais e generalizadas. Feito isso e entendido o processo de ruptura, aonde eu tenho que realmente brigar e identificar, então assim, eu estou criticando, é uma crítica com contribuição, eu estou externalizando a culpa dos outros, eu estou tentando controlar o que eu não consigo controlar e não estou enxergando ou não estou reconhecendo o que eu realmente controlo, né? Eu não controlo realmente a eficácia, eu não controlo os resultados, mas eu posso controlar a minha eficiência. Eu não controlo as outras pessoas, o comportamento dos outros, mas eu controlo os meus comportamentos. Eu não controlo a crise, eu não controlo os fatos que estão ocorrendo, mas eu controlo o que eu aprendo e o que eu absorvo disso que está acontecendo. Então, quando eu consigo reconhecer, eu estou nesse processo, eu estou botando a culpa em alguém, eu estou externalizando, eu estou negando algo. Se eu estou negando algo, qual seria então o outro lado, o oposto, né? Eu não quero, como seria querer? Eu não posso, como seria poder? Eu não sou competente, como seria ser competente? Eu não sou capaz, como seria ser capaz? Então eu sempre penso no oposto para verificar, então, o que realmente eu estou sentindo e quais as necessidades que não estão sendo atendidas e que me permite ficar nesse ciclo. Tem pessoas que ficam paradas aqui, se vitimiza, novamente nega, novamente externaliza, novamente se vitimiza e fica nesse ciclo e não consegue gerar uma ruptura. Então, estou num processo de hostilização, agressividade, crítica, desprezo. Se eu estou realmente neste processo, o que eu tenho que fazer? Pensar, parar, reconhecer este padrão, né, e verificar quais seriam os comportamentos opostos. Se eu estou hostilizando ou criticando, como seria elogiar? Se eu estou desprezando, como seria ter presença? Então eu sempre tento buscar o oposto daquele meu comportamento negativo. Como seria ser?
né, daquela outra forma? O que eu preciso para ser daquela outra forma? O que eu posso fazer que está sobre o meu controle? O que eu estou tentando controlar que está fora da minha alçada, do meu controle, da minha autoridade ou até mesmo da minha autonomia? Quando eu faço essa percepção, aí eu faço a ruptura e passo para o quarto passo, que é a de aceitação. Aí eu começo então a observar que obstáculos podem se tornar oportunidades, eu começo a observar os fatos, o que eu controlo e o que eu não controlo naquela situação, na crise, no momento, na pressão que está sendo exercida e principalmente eu tenho consciência das implicações e consequências de cada das minhas ações, dos meus comportamentos, das minhas atitudes, que tipo de emoções eu tenho que criar para poder conseguir fazer esse processo de transformação e mudança. Então, na mudança, quando ela é uma pressão externa, ok? Eu sempre começo por um desses 3 passos. É natural, todo mundo faz isso, mesmo que seja uma coisa rápida. Para quem já tem prática em processo de mudança, passa pela negação, a raiva e a vitimização? Sim, mas reconhece rapidamente esses sentimentos e esses comportamentos negativos e direciona eles para comportamentos que sejam mais favoráveis, adaptáveis e positivos para que eu consiga fazer a ruptura e aceitar que eu necessito mudar. Quando a mudança é interna, eu decidi, normalmente eu já passo para este passo. Mas tem pessoas que têm ciência, decidem mudar, eu quero fazer isso. Eu quero mudar de emprego, mas fica também aqui, né, nessa nuvem, nesse buraco, vamos colocar assim, né, nessa zona de desconforto conhecido e não consegue sair, mesmo que seja consciente a necessidade. Eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer, eu vou emagrecer, mas fica aqui negando, não, mas eu vou deixar, vou ver, acho que a melhor é em maio, ou melhor é no meio do ano em diante, por causa do frio, mas é porque agora eu estou com muito trabalho, eu não consigo porque as pessoas na minha casa simplesmente não estão colaborando também, então eu fico nesse processo de vitimização, de raiva, de externalização e principalmente de negar. Posso ficar também. Mas quando eu tenho a consciência, das implicações, das consequências, que tipo de ações, comportamentos e como seria o oposto, né, daquilo, então eu estou num emprego ruim, preciso mudar de emprego, vou procurar um novo emprego. Como seria um novo emprego? Né? Ele é desconhecido, lembra? Eu estou numa zona de desconforto conhecido. Eu vou passar para uma zona de desconforto desconhecido. Então eu tenho que primeiro refletir e ponderar como seria esta zona de desconforto desconhecido. O que eu desconheço? O que eu preciso aprender? Que competências? Que capacidades? Que recursos? O que eu preciso desenvolver? Então, fiz a ruptura, comecei o processo de transformação e aí eu começo então a construção de uma resiliência, automotivação e resiliência. Não adianta, eu chego aqui, entendo bem as implicações, começo esse processo, não dá certo, ou tem um primeiro fracasso, ou a velocidade que eu desejava, ou a expectativa que eu coloquei não foi aquela que realmente está acontecendo. O que eu faço? Volto novamente. Isso não é para mim, eu não consigo não, eu já tentei desta forma e não dá certo. Percebe? Então assim, agora eu preciso ter uma automotivação e uma resiliência para continuar. E como que eu vou fazer isso? Por mais que eu tenha feito uma ruptura, por mais que eu tenha aceito a transformação, aceito o fato, aceito a crise e a pressão externa, né? Principalmente nesses momentos, né, em que a gente tem uma crise mundial, a gente tem uma crise externa pressionando a mudança, a forma de vida, a vida pessoal e profissional. Não adianta eu ter aceitação, eu ter o entendimento, saber as implicações e consequências tanto de ficar na zona de desconforto conhecido, quanto de mudar para a zona de desconforto desconhecido. Então assim,
por mais que eu tenha ciência disso tudo, se eu não criar a resiliência, a automotivação, eu não vou seguir. E para isso, o que eu preciso desenvolver? Desenvolver valores fortes. Me ancorar em valores que sejam positivos, que sejam fortes e que sejam genuínos. Valor genuíno, vocês podem procurar em qualquer lugar, lista de valores, tem uma tabela de valores na internet, você bota no Google lá, lista de valores, você vai ter uma lista de valores. Para que você reconheça se é um valor genuíno, se é um valor autêntico da sua vida. Não, veja bem, valor é algo que você tem, não é algo que você deseja. Você poder desenvolver novos valores, você poder desejar esses novos valores, perfeito. Mas você tem que mirar agora no momento nos valores genuínos que você já tem e não nos que você deseja. Como você tem que ter valores fortes que conduzem as suas decisões, que mesmo no fracasso, que mesmo na dificuldade, que mesmo com os obstáculos, aquele valor te mantém firme, forte, esse valor tem que algum dia na sua vida ter feito sentido e ter gerado um resultado positivo. Isso é muito importante. Então você olhou a lista de valores, aí você olhou um valor lá lindo, maravilhoso, sei lá, valor honestidade. Ok, primeira coisa que você tem que pensar, quando na sua vida ser honesto gerou um resultado positivo, gerou uma conquista, gerou uma vitória. Se você conseguir buscar na sua vida, em algum momento em que você teve um valor muito forte de honestidade e que ele gerou uma conquista, uma vitória, perfeito, é um valor genuíno. Se você não consegue buscar na sua história aquele valor que você está olhando na lista e não consegue lembrar de um episódio, não é um valor autêntico e genuíno. É algo que você deseja, é algo que de repente você sonha em ter, é algo que você gostaria de construir, mas ele não é um valor genuíno e autêntico que você tem hoje. Valores herdados também, alguém disse que você tem que ter o valor X. Seu pai, sua mãe, seus amigos, seus colegas, a escola, a faculdade, alguém disse para você, você tem que ter esse valor. E aí você guardou aquilo na cabeça. Não, eu tenho que ter esse valor, eu tenho que ter esse valor, eu tenho que ter esse valor, eu tenho esse valor. Você tem que buscar. Em algum momento você usou esse valor? Esse valor fez com que você superasse as dificuldades, os obstáculos e chegasse numa conquista e vitória? No caso da honestidade, de repente um episódio onde você viu uma carteira caindo no chão e você pegou a carteira, ela estava com dinheiro e você levou até a pessoa que deixou ela cair e essa pessoa, muito grata, lhe deu uma recompensa, isso é um valor de honestidade. Isso realmente teve um episódio na sua vida que trouxe esse valor. Então, construir valores e observar quais são os seus valores fortes, quais aqueles valores que você usou e que você vai ter que usar neste processo de transformação e mudança, tá? Que vão lhe dar realmente conquistas e vitórias. Então, construa, olhe, analise, busque na sua experiência onde você usou esses valores que você escolheu na lista. Perfeito? E aí, feito isso, eu começo então a criar uma resiliência, né? Eu já tenho aceitação dos fatos, implicações e consequências, tenho consciência do que está acontecendo, sei que necessito de um processo de mudança, ok? Sei que obstáculos podem se transformar em oportunidades e vou começar a construir a minha resiliência utilizando os valores que eu utilizei durante a minha vida toda e que me deram conquistas e vitórias. Para quando eu ratear, cambalear, tropeçar, eu consegui me levantar baseado nestes valores para seguir em direção a inovar. E aí, o sexto passo que nós temos é o quê? O sexto passo é recursos. Buscar o que você tem.
buscar o tempo que você tem, buscar o recurso financeiro que você tem, buscar principalmente conhecimentos que você pode adquirir ou que você já tem e os relacionamentos, alianças, coligações, pessoas que podem apoiar, pessoas que podem desafiar, pessoas que podem colaborar. Mas isso tudo utilizando o que já está à sua disposição e na sua mão. O que eu posso neste momento utilizar? Dos recursos, ser criativo, utilize o que você tem à mão. Então, mesmo que seja um passo a passo, um degrau por degrau, mas utilize já. Não fique no, mas se eu tivesse esse dinheiro todo, se eu tivesse alguém na minha rede que pudesse, se eu tivesse... Vá atrás, busque, utilize o que você já tem. Pode não ser o melhor e o mais perfeito, mas é o recurso que você tem no momento, mesmo que isso seja degrauzinho por degrauzinho, mas caminhe em direção. Rateou, faltou algo, um recurso está com mais dificuldade do que outro, utilizo meus valores, faço novamente uma observação dos fatos, faço qual é o obstáculo que está na minha frente, para esse obstáculo, para superá-lo, que valor eu vou utilizar, além deste valor, que recurso que eu preciso para superar esse obstáculo e transformá-lo em uma oportunidade. E com isso, aonde eu chego? Na inovação. Eu começo, obviamente, a acelerar cada vez mais esse processo. Então, na inovação, eu utilizo menos recursos, porque eu não fiquei esperando os recursos perfeitos, os recursos que seriam os melhores, mas comecei com os recursos que eu tinha à mão. Então, no processo de inovação, eu diminuo a quantidade de recursos necessários, otimizo o tempo e entrego mais performance. E aí eu entrego mais eficiência. Lembra? Senão eu vou ficar aqui no processo de tentar controlar o que eu não controlo. Eu não controlo a eficácia dessa inovação, mas eu controlo a eficiência com os recursos que eu tenho, com os valores que me levam adiante, que me levantam no fracasso, que me fazem atravessar e transpor os obstáculos e entendendo muito bem a minha situação. Perfeito? Então, aonde você está? O que você precisa reconhecer? Você está na negação? Você está num processo de negar, de dizer que isso não é para você? Você está num processo em que diz que como tá bom, time que está ganhando não se mexe, está negando que o mundo está te pedindo para mudar, que o trabalho está te pedindo para mudar, que o relacionamento está te pedindo para mudar, o ambiente externo está fazendo uma pressão e você não está mudando. Você está na negação? Quais são os comportamentos que você está tendo? Você está utilizando crenças globalizadas? Está se vitimizando? Eu não tenho, eu não posso, eu não quero, não sou capaz? Você está externalizando, agredindo, desprezando, sendo arrogante, hostilizando, criticando. Crítica com contribuição, ok, eu critico e contribuo com algo. Agora, simplesmente criticar sem a contribuição é um processo que eu estou num processo de raiva, de ira, de ódio, de aborrecimento, Tudo isso daqui e fazer uma percepção. O que não está sendo atendido que me faz reagir exatamente me auto-sabotando? E aí é aquilo que eu falei lá no início, vira uma profecia autorrealizável. Porque você está negando a mudança, você precisa mudar, você teria que estar aceitando, você nega, você hostiliza e você se vitimiza cada vez mais, mas você vai ficar sem acompanhar essa mudança. Então, cada vez mais a mudança e o mundo continua, o relógio não para, as pessoas não param, o mundo não para, a necessidade dos clientes não para, o relacionamento não vai parar, o relógio não vai ficar, todo mundo para no mundo, congela e você fica ali naquele processo, e de repente quando você acorda o mundo continua. Não, o mundo vai continuar e você está cada vez mais se distanciando. Você está criando um abismo entre aquela mudança que você já devia ter percebido e feito e agora onde você está.
Então já não está mais na primeira onda de mudança, na segunda onda de mudança, na terceira onda de mudança, na quarta onda de mudança. Agora se tornou muita coisa para se mudar e aí você pode realmente ter uma morte, né, pessoal e profissional, ou seja, uma morte de processos de performance, de eficiência, de atingir seus sonhos, objetivos e metas, e aí você vai realmente permanecer numa zona de desconforto conhecido. Perfeito? Identificado isso daqui, na aceitação, apesar de fazer aceitação, eu tenho que construir o que? Automotivação e resiliência. Eu entendo, coloco todos os fatos, coloco todas as oportunidades, faço muito bem as implicações e as consequências, mas tenho que construir os meus valores, como identificá-los, através de ver em que momento este valor eu usei na minha vida e que me gerou uma conquista, uma vitória. Tem alguma experiência? Sim. Não tem? Não é um valor genuíno. Esses valores é que você vai a todo momento, cara, putz, tô enfraquecendo, tô tropeçando, tô sentindo que tô fracassando, busco esses valores que me dão força, que me dão positividade para continuar adiante. E principalmente, que recursos imediatos eu tenho à mão. Não fique buscando o recurso perfeito. Pegue o recurso que você já tem à mão e chegue realmente em inovar. Isso é um processo para qualquer coisa, para trabalho, para relacionamentos, para a crise que nós temos agora, para observar essas oportunidades. Ficar neste processo é bem legal, gera polêmica, gera posts, gera likes, gera uma série de coisas, mas não faz com que você mude, cresça, amadureça, crie um mindset de crescimento, se transforme e inove na sua vida e na sua vida pessoal e profissional. Perfeito aí, gente? Se o vídeo foi legal, se o vídeo foi útil, compartilhe com quem você conhece, compartilhe com quem nesse momento está precisando observar aonde está, ter esse insight, acordar para o mundo, acordar para o seu próprio desenvolvimento. Não esquece de se inscrever no canal, contribua aí para que eu continue sempre postando esses vídeos semanais. Todos os sábados agora eu vou gravar um vídeo para colocar para vocês terem conteúdo, para vocês verem como se desenvolver, criar inteligência emocional, gestão comportamental, economia comportamental, criar processos de arquitetura de escolha, ter a liderança, aprender a dar e receber feedback, aprender a praticar o processo de feed forward, né? Criar um processo de autodesenvolvimento para si mesmo, para que você consiga ter uma vida plena, uma vida feliz e uma vida de resultados positivos. Então inscreve-se no canal, marca aí, dá uma curtida no vídeo e não esquece de marcar no sininho para estar sempre recebendo. Então todo sábado vai ter um vídeo, vai receber também os webinars que eu estou fazendo ao vivo às sextas-feiras. Então toda sexta-feira vai ter um webinar aí ao vivo. Todo sábado tem um vídeo novo aí sendo postado para vocês, sobre liderança, inteligência emocional, gestão comportamental, economia comportamental, autodesenvolvimento pessoal, feedbacks, comunicação não violenta, comunicação interpessoal. Então sempre vai ter aí sábados um vídeo novo e às sextas um webinar ao vivo aí com vocês. Então marca o sininho, né? É muito importante estar inscrito no canal e marcar o sininho para estar recebendo constantemente. Agradeço aí a presença de todos. Se quiser, coloca nos comentários, coloca suas dúvidas, coloca aí suas sugestões para outros vídeos que vocês queiram ver. E eu teria o prazer aqui de fazer uns vídeos nos próximos sábados. Quando eu estiver gravando, a gente traz o tema. Se precisar se aprofundar em alguma dúvida, a gente tenta aí dissertar, responder e colocar aí sempre de forma clara, transparente e honesta para vocês a minha experiência e compartilhar com todos vocês. Então, inscreve-se no canal, dá uma curtidinha aí, dá um joinha para que a gente continue aqui fazendo esse trabalho e marca o sininho para estar recebendo. Beleza? Um abraço a todos, fiquem em paz.